Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um delicioso brioche que vai ser aromatizado com casca de laranja Bahia, que eu já raspei, que é uma laranja Bahia inteira, uma laranja Bahia grande, e também aromatizado com água de flor de laranjeira. E, por fim, ele vai ser enrolado em formato de coroa, recheado com Nutella e nozes. Para começar, aqui eu já tenho 500 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar refinado, 7 gramas de sal e 25 gramas de fermento biológico fresco. E eu vou dar uma batidinha aqui no processador bem rápida, só para dar uma misturada nos ingredientes secos. Rapidinho. E agora eu vou bater, podem ser 6 ovos médios ou 5 ovos extra grandes. No caso eu estou usando 5 ovos extra grandes. E estou colocando 1 colher de sopa da água de flor de laranjeira. E aí eu ligo novamente o processador e vou despejar aqui a mistura de ovos bem devagar, enquanto o processador bate e mistura tudo. Assim que a massa já começa a tomar forma, o que leva uns 20 segundos mais ou menos, eu já posso abrir aqui, dar uma batidinha para pegar essa manteiga que ficou presa nas beiradas, e já posso acrescentar a manteiga e as raspas de laranja. Aqui tem 150 gramas de manteiga sem sal. Bem, pessoal, agora é fechar aqui e ligar e segurar. Em apenas 30 segundos a manteiga já está quase toda incorporada. Aí eu dou uma raspada aqui para pegar os pedaços que ainda ficaram aqui grudados na beirada aqui da jarra do processador. Desgrudo também o que está aqui no eixo e ponho para bater novamente. Com um pouco mais de 1 minuto, o brioche já começa a soltar aqui das bordas da jarra. E já está pronto. Olha como ele está extremamente brilhante. Só que nesse ponto a massa ainda é muito pegajosa, porque a manteiga, de certa forma, foi aquecida durante o processo. Então agora vou colocar no Tupperware bem untado e levar à geladeira. E como eu disse, vai para a geladeira por pelo menos 6 horas. Mas pode ficar até 24. Tem uma opção um pouco mais rápida, que é levar ao freezer por 1 hora e depois deixar mais 2 horas na geladeira. Funciona também. Fazer brioche no processador é um espetáculo em relação ao tempo ganho. Essa massa, se eu fosse fazer na batedeira, levaria mais ou menos uns 20 minutos batendo na batedeira para incorporar a manteiga. Coisa que a hélice do processador faz isso muito mais rápido. Embora seja um equipamento mais chato para lavar, eu reconheço. Eu poderia fazer até brioche mais vezes, mas eu fico com preguiça de ficar lavando o processador. E a massa já ficou há 6 horas na geladeira, tá bem fofinha, deu uma boa crescida. E agora eu vou despejar ela aqui nesse tabuleiro que está coberto com papel alumínio untado e vou esticar a massa ao longo de todo o tabuleiro. Prontinho, massa no tabuleiro, já cobri com um saco plástico e agora eu vou levar ao freezer ou congelador por cerca de 20 minutos, porque eu quero a massa bem firme para aguentar ela ser modelada e não voltar a ficar grudenta. Bem, pessoal, agora eu vou enfarinhar a massa, um pouco também na bancada, e vou dar uma leve estirada para aumentar um pouquinho o diâmetro lateral dela aqui. Um pouquinho só, porque ele já está quase no ponto certo. Dá uma batidinha aqui para espalhar um pouco a farinha. E já posso virar aqui. E com cuidado tirar aqui todo o papel alumínio. Posto um pouquinho de farinha no outro lado também. Dou uma espalhadinha com a mão assim rapidamente. E aí é só dar a estirada, tentando manter o formato retangular quase perfeito. Se a farinha estiver em excesso em alguma parte, é só usar o pincel e gentilmente jogar ela para fora da massa. Agora vamos ao Nutella, que vai ser espalhado aqui ao longo da massa. E lentamente eu vou
espalhando aqui a Nutella sobre a massa, deixando uma bordinha desse lado de cá, do outro lado aqui, e também um pouquinho nas extremidades, para facilitar a junção da massa. E agora eu vou espalhar aqui cerca de 100 gramas de nozes que eu levei ao forno, dei uma boa tostadinha, assim, uns 5 minutos, cuidado para não queimar. E vou espalhar aqui delicadamente sobre toda a extensão da camada de Nutella. E agora eu começo a enrolar. É importante deixar a massa bem apertadinha. E tem que ser rápido porque a massa já está esquentando e começando a ficar levemente grudenta. E como ela já está começando a ficar grudenta, eu volto com ela para o congelador e vou deixar mais 20 minutos para ela dar uma endurecida novamente. E agora que a massa está bem mais firme, dá para fazer uma espécie de cilindro mais apertadinho e mais retilíneo, vamos dizer assim, com menos dobras pelo menos. Vejam como fica bonito. Agora eu vou cortar aqui exatamente ao meio com o auxílio de uma faca. E vejam como eu vou expondo, né, a parte da Nutella, recheio com as nozes. E vejam como fica bonito. E agora eu vou enrolar uma por cima da outra, deixando sempre a parte do recheio virado para cima. Então faço um círculo unindo as duas pontas de forma a ficar o mais natural possível a emenda. E agora é deixar coberto com um pano úmido, sem encostar na massa, deixar crescendo, vai crescer bastante, por mais ou menos 1 hora, até 2 horas mais ou menos. 1h30 deve ser o tempo ideal para essa massa. Bem, pessoal, vejam só como cresceu a minha coroa de brioche com Nutella e nozes. Agora eu vou passar uma fina camada de ovo batido aqui por cima que vai dar o brilho na hora de assar. Prontinho, agora vai ao forno a 180 graus e vai assar por cerca de 25 a 30 minutos. E no início assim que eu colocar no forno, vou dar uma boa borrifada com água para formar um pouco de vapor dentro do forno. Bem, pessoal, vejam só como ficou linda a minha coroa de brioche recheada com Nutella e nozes tostadas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!